Vamos lá, bem-vindo ao Café com Drink. Meu nome é Thalita. Eu estou conversando sobre psicologia e profissão com a Isa. Você vai encontrá-la no Instagram como @Isa com S, underline, terapias no plural. E aconselho todo mundo a voltar e ver aí o primeiro bloco, tá super interessante mesmo aí. Quem não tem interesse em ser psicólogo, quem não é psicólogo, mas você chegou aí na resposta da pergunta, quem seriam os três psicólogos que te inspiram e por quê? Então, achei difícil a pergunta. E aí fiquei pensando aqui, o quanto, de alguma forma, me faltou assim, uma referência mesmo, porque eu tenho pares, colegas, que de alguma forma se tornaram uma referência, mas enquanto nesse lugar de mestre, Uhum. eu senti falta. É tão bom você olhar assim para um profissional, nesse caso, né, na área profissional, e falar, nossa, quero crescer e ser igual a essa pessoa. E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque, de forma geral, quando as pessoas me fazem perguntas não tão direcionadas para a profissão, todo um pensamento político do que eu acredito, por exemplo, e dá para a gente pensar sobre isso. Se me falam cantores, sei lá, três cantores, e aí eu, né, faço questão de escutar cantores negros, autores negros. Nesse caso, eu não tinha essa resposta, porque enquanto posicionamento político e o que eu acredito, é importante que exista esse movimento. Na psicologia, eu não fiz esse movimento ainda. Então, essa resposta não foi por esse lado. E aí eu fiquei pensando, pensei em várias pessoas que são pares, colegas que eu admiro muito, mas encontrei uma pessoa que é psicóloga e que é uma mestre para mim. Até peguei um livro aqui, queria que tivesse a fotinha dela, mas a danadinha não coloca foto nos livros, mas que assim tem esse lugar diferenciado. Aí não tem a foto, mas tem aqui a descrição. Ela chama Aida, o nome dela é super complicado, Pustnik. Ok. E aí eu vou explicar quem ela é. Ela tem, se não me engano, 94 anos. Eu conheci a Aida num curso que eu fiz que chama Dinâmica Energética do Psiquismo, e ela criou essa escola que tem em alguns estados do Brasil. Ela é psicóloga transpessoal e, enfim, ela tem várias formações, mas a base dela é de psicologia transpessoal. E eu escolhi a Ida porque, para mim, ela é um ser meio transcendental, assim, no sentido de que ela e tem um outro nome da autora que é a Teda, mas a Teda não é psicóloga, Teda Bastos. Uhum. Mas que as ambas, elas assim, quando elas começam a falar, dá um nó na sua cabeça, porque você olha aquele corpo envelhecido, cheio de ruga, natural da idade delas, a Teda ainda é mais velha do que a Aida. Só que quando sai o verbo, a palavra delas, é tão genial e tão jovem que você fala. Quando eu conheci a Teda em São Paulo, eu dava vontade de arrancar, porque não parecia que era uma maquiagem. O que saia da boca dela transcendia tanto o conversar, realmente assim, atravessava vários campos assim da vida, porque realmente era muito genial e não era aquele genial acadêmico, formal, era de sabedoria de ciência, sim, mas aplicada à vida. E elas aplicaram na vida delas. Pra você ter noção, a Aida mora no interior de Minas, mora sozinha. E isso tem total ligação com o que ela acredita, com o que ela trabalha.
Então, eu não consegui chegar a três respostas, mas essa, se for pensar hoje, é a maior referência que eu tenho, e é psicóloga transpessoal. Nossa, que linda, eu não conhecia. Depois você me passa o nome. Sim, ela tem Instagram, Brasileira, eu te né? passo. Pelo nome não parece brasileira. É brasileira. Ela tem uma descendência que realmente não é brasileira, não sei de qual país é, Aham. mas ela mora no Brasil e ela em si é brasileira. Nossa, que interessante. Obrigada. E aí é sempre conhecimento, né? Não conhecia. Ô, Isa, vamos fazer um negócio aqui. Vamos supor que você foi, você foi, dentre todos os psicólogos do planeta Terra, você foi a única selecionada por ETs cientistas. Ok? Aham, E por que ET cientista? Porque ET cientista é curioso e quer saber, quer resposta. aham, E esses ET cientistas te escolheram e eles querem saber sobre saúde mental. O que que você falaria para esses ET cientistas? sim. Ó, eu falaria algo que possivelmente pode ser um pouco contraditório com apenas a profissão psicólogo. E aí você vai entender na hora que eu for explicar. Porque, para além da saúde mental, eu acredito que a gente é um corpo uno, ou seja, a gente está falando da mente, mas funcionam um tanto de coisas juntas. A gente tem vários corpos, mental, espiritual, é, físico, e eu acho que eu limitaria muito, eu poderia até puxar uma sardinha para o nosso lado e falar só desse corpo mental, mas eu não acredito que isso funciona sozinho. A gente está falando muito de saúde mental, mas eu acredito muito no corporal como um todo. Uhum, Então, eu falaria com eles que eu não sei como é que eles seriam, né? Mas que o corpo humano, ele, de alguma forma, é templo de evolução. Então, eu acredito muito que a gente vem aqui e, em conversas como a gente está tendo agora, a gente consegue ter perspectivas, insights e luzes e às vezes quentinho no coração de coisas que fazem sentido na vida de fato para a gente. E quando a gente sente essas coisas, a gente tem certeza de que a vida faz algum sentido, que a gente não está aqui em vão. uhum, Pensando a partir disso, que a gente não está aqui em vão e que essa vida traz coisas muito. Difícil achar uma palavra para traduzir isso, mas muito especiais, a gente tem esse templo e que eu explicaria que aqui na Terra muitas pessoas dividem esse corpo. Inclusive da parte prática, eu sentia minha cabeça quando eu fazia exercícios, né, do corporificando a consciência, que é do curso que eu fiz, eu me sentia dividida e tem vários relatos de pessoas que sentem a saúde mental, entre aspas, o corpo mental, dividido do corpo físico, às vezes a perna dividida. Eu sentia muito assim, eu não sei se tinha a ver com fluxo sanguíneo, com o quanto eu trazia para a consciência mesmo essa parte do meu corpo, mas eu diria assim que as pessoas aqui no mundo têm mania de dividir elas próprias. Então, ou é muito mental, ou é muito corporal, e que para a gente tratar da saúde mental, a gente vai precisar de ter essa visão global da gente mesmo, não só enquanto intelecto de entender que eu comendo o alimento vai me fazer bem, que o intestino tem a ver com o cérebro
a ciência disso, mas enquanto sentir simplesmente, que é esse livro que fala corporificando a consciência. Então, tipo assim, você sentir aí agora o que está registrado nas suas células, o que seu corpo te diz, e entender que nós somos corpos sutis, que existem esses corpos que a gente conhece mais, que é o físico, que é o mental, o espiritual, mas que existem outros também, né? E que cada vez mais eles vão ser estudados pela ciência e que já estão sendo estudados, mas que a saúde mental não pode ser dividida. Ela é como se eu falasse assim, ó, tá vendo esse pontinho aqui? É a saúde mental, mas que tem todo esse em volta aqui, que faz parte dela, que é o ser. Acho que eu responderia alguma coisa meio assim, que é o que eu acredito. Eu acho que eles iam entender. Agora eles querem saber, os TCC, eles gostariam de saber que você explicasse a diferença entre um psicólogo clínico, um psiquiatra e um coach. Uhum. Então, o psicólogo clínico e o psiquiatra, primeiro que são formações diferentes, né? Até é legal trazer isso aqui, porque para a gente às vezes parece simples, mas pessoas É. numa mesa assim de convívio já perguntaram isso, né? E eu estava presente. Então, são formações diferentes, são faculdades diferentes, né? O psiquiatra faz medicina, é um médico, e o psicólogo clínico, ele faz psicologia. O primeiro ponto é esse. Apesar de poderem trabalhar depois lá na frente de forma conjunta, são saberes totalmente diferentes. Então, depois que o médico se forma, ele vai fazer essa especialização voltada para psiquiatria. Inclusive, a minha irmã está formando agora em medicina e quer fazer psiquiatria. É, e aí, eu acho que dentro da psicologia que eu tenho, né, mais condição de falar, a gente vai ser ferramenta, independente da abordagem, a gente vai ser ferramenta para auxiliar o cliente que nos procura, assim como o cliente que procura o psiquiatra ou procura o coach, no caso da psicologia, para transformar ou um ponto específico, que geralmente vem com uma demanda, ou de forma geral a vida, para algo que seja mais condizente, assertivo, fluido com o que a pessoa quer. Então, se existe um conflito, se existe uma questão, eu vou ser ferramenta para auxiliar a ver, a sentir, a perceber e às vezes tomar decisões de acordo com o que a pessoa acredita, para se encontrar nesse caminho. Já o psiquiatra, eu não teria, né, condições de falar tão a fundo, mas que me parece que não entra, né, nesse campo aí tão profundo. E de forma mais prática, ele vai trabalhar o que é muito importante também com essa parte química, medicamentosa, né, da droga, que às vezes é necessário e que às vezes o corpo, né, vai carecer disso, e aí é o psiquiatra que vai fazer esse encaminhamento. Agora, o coach, eu não tenho, né, tanta proximidade, assim, eu acho que eu poderia estar falando algo errado sobre o coaching, se eu me arriscasse a falar assim o que é ser coaching. Uhum. Eu entendo que tem um processo de aprendizado, de troca também, mas não sei dizer assim, o coaching aprende isso, é voltado para essa área. Acho que eu seria muito leviana de tentar explicar algo que não tem tanta noção assim do que é. E vamos supor se os mesmos ETs, cientistas, eles Uhum. gostariam de saber como que um psicólogo clínico pode ajudar uma pessoa. Uhum. Então, eu entendo que existe, quando a gente fala de escuta,
que a gente aprende na faculdade, mas que é muito mais do que um professor que escreve no quadro ou escreve. Parece que engloba tudo que a gente aprendeu com mais o que a gente é, mas enfim, se passa pela escuta. E quando a gente fala escuta, eu iria explicar para eles que a escuta é muito mais do que eu estou falando. Então, se eu falasse assim, repete o que a Isabela acabou de falar, ele falaria a última frase. É muito mais do que eu estou falando. Porém, a escuta do psicólogo passa pela percepção do que vem disso, não necessariamente o que é dito. Eu aprendi algo há pouco tempo que eu acho que traduz isso, que é o verso da palavra. Ou seja, eu estou dizendo algo, mas o que está no verso da palavra? E às vezes, dentro dessa escuta do psicólogo clínico, o verso da palavra está dizendo muito mais do que a própria palavra. Ou seja, o que está nessas entrelinhas, o que essa história quer me dizer, o que eu percebo. E às vezes acontece isso comigo, eu não escuto exatamente o que o cliente está falando, os mínimos detalhes. Parece que eu escuto uma outra voz que sai daquela narrativa, que está aí dentro desse contexto. Então, a partir dessa escuta que eu estou tentando explicar o que é, Uhum. o psicólogo tem condição de questionar a partir de cada técnica, de propor ou fazer pensar, e aí é bem específico, ou trazer alguma atividade para que essa pessoa perceba um outro olhar que não estava tendo até então sobre o problema, a questão. Então, eu responderia só resumindo, mas não tinha como, né, falar diretamente sobre essa escuta, a partir da escuta. E como que você pratica aí um autocuidado em meio a sessões com pessoas trazendo aí vários problemas, várias dificuldades? Como é que você se cuida aí nesse sentido? Então, a resposta é a mesma da inicial dos ETs, de forma a tentar integrar meu corpo. Então, eu tento me perceber enquanto esse ser global, e às vezes eu vejo que a necessidade é corporal mesmo, e que eu preciso de fazer um yoga, fazer uma massagem, fazer uma atividade física, ou que o retorno, na consequência da minha alimentação, não está sendo legal, então eu preciso de olhar mais para isso, ou que nesse momento eu preciso ficar sozinha, eu preciso refletir, eu preciso escrever, ou me perceber simplesmente, igual agora na gravidez, os hormônios alteram muito, então me observar, escutar quem está perto de mim. Então, são vários exemplos do que eu faço, mas que poderia ser resumido em tentar, no meio de toda essa loucura que é a vida, no sentido de altos e baixos, buscar esse equilíbrio em todos esses corpos que fazem parte de mim mesmo e que eu estou falando assim, mas vai ter hora que, igual os hormônios estão muito alterados e eu vou xingar, eu vou ficar nervosa e que vou demorar um tempo muito maior para perceber, mas que uma hora o equilíbrio ele tende a vir. Muito bacana isso que você falou. Vamos só para a gente finalizar, vamos ver aí as principais abordagens da psicologia, né? Seria aí a comportamental, a transpessoal, A a psicanálise, qual psicanálise outra? humanista, a Gestalt. Ok, vamos só Uhum. parar nessas cinco aqui.
Se você pudesse escolher um drink, e com drink eu tô entendendo aqui, café, chá, suco, e vitamina, Aham, para mim tudo que é de beber é drink, tá? tá. Aham, Se você pudesse escolher um drink que aham. representaria essas 5 abordagens, cada abordagem, qual que Uhum. seria? Não, que legal e que difícil. Eu vou tentar e qualquer coisa você me ajuda. Eu acho que vou falar primeiro e aí se precisar de explicar como que eu cheguei nisso, você vai me perguntando. Mas a psicanálise seria o café. Ok. A humanista seria a água. Eu estou muito na fase de não alcoólicos, então isso acho que pode interferir nas minhas respostas. É, a transpessoal seria um chá. A comportamental, agora eu tá aqui o que eu quero responder, eu só não encontrei a bebida ainda. Mas seria algo que tem as suas dosagens. Acho que seria um drink mesmo, tipo um mojito Uhum. ou uma caipirinha, que se você coloca muito açúcar ou muito limão, isso altera. E a Gestalt, acho que seria um cappuccino, ou um café com leite, uma mistura assim, que pode ser mais café ou mais leite. Enfim, me veio essas ideias. Ok, agora você pode dar um resumido, eu nem sei quanto tempo a gente tem, um resumido aí Aham, do aham. porquê de cada bebida para cada abordagem? Sim, eu posso estar sendo, não é minimalista, mas eu posso estar olhando para um recorte da abordagem, mas é bem Aham. da minha sensação mesmo. Eu percebo que na psicanálise, quando o processo de análise vem, é um processo que ele é, de forma geral, me traz a sensação de uma continuidade, algo mais longo. E esse café me traz a ideia de que, principalmente o paciente, o cliente, ele está muito nesse lugar da sua própria escuta. E eu não sei se é aqui só em Minas, mas o café traz uma coisa meio existencial, meio da reflexão, de demorar, você não toma igual água, que você toma direto, ele está quente, então tem todo esse processo. O chá da transpessoal, não sei se estou falando na mesma ordem, é porque o chá às vezes transcende, assim. Até quando você bebe um chá de hortelã que tem um cheiro, às vezes você respira e fala, nossa, eu estava precisando disso. Ele não é só o paladar, ele mexe com outros campos. Foi nesse viés que eu pensei. A comportamental, eu pensei lá no Morrito, porque eu entendo muito que o meio influencia, né, o sujeito. Então, eu fiquei pensando nisso que eu falei lá. Se açúcar tá mais, se o limão tá mais, isso vai influenciar nesse sentido. E a Gestalt me vem, eu sempre quando penso da Gestalt, me vem muito essa ideia que é da parte do todo. E aí me deu essa ideia do cappuccino, do café com leite, que às vezes tem gente que gosta mais do leite, do café, mas sabe aqueles desenhos, eu não sei se é cappuccino, mas de cafeteria que às vezes faz um coração e tá bem É. delimitado ali, mas que ao mesmo tempo você olha para tudo e fica aquela coisa bonita. E humanista a água, me veio muito nosso professor, o Valtinho, Uhum. né? Que me traz muito, eu posso, né, da minha percepção, posso estar errada, mas essa simplicidade do humano mesmo, que atravessa, que se coloca como igual, não se coloca como que sabe mais, e que todo mundo precisa de água, né? Então, nessa equidade entre a gente, sabe? Muito interessante. E sim.
Amei, muitíssimo obrigada, assim, muito grata pelo seu tempo, pela sua sabedoria, e você se coloca como água e mesmo assim traz muita sabedoria. Muito obrigada aí por tudo, pela conexão, imensamente grata. E é isso. A gente vai Obrigada a você finalizar por aqui. esse espaço de troca que transcende o espaço profissional, e eu acho que é isso que a gente busca. Várias respostas, várias perguntas passaram por aí do que como melhorar, de como a gente pode fazer uma psicologia melhor, e eu acredito que o que você está fazendo é uma das formas, que é a gente ser mais humana, a gente ter trocas, a gente se apoiar. A gente, quando começa a ligação, antes mesmo de gravar, perguntar como o outro tá, perceber a dificuldade do outro, sentir, mostrar felicidade pelo que a pessoa está vivendo, e a gente está construindo isso, está fazendo isso. Então, para mim, vai além, da psicologia, que é o que nos uniu, mas que foi caminhando para mais. Exatamente. E o mais não se faz sozinho, né? Então. Exatamente. Então, ó, vamos finalizar. Muitíssimo Vamos. obrigada. Vamos lá para saber mais da psicologia transpessoal com a Isa, arroba Isa com S, underline terapias com S no final. E também para sessões online sem barata. Sem Boa. barata voando, é isso. De vez em quando, uma baratinha passando de leve. Espero que não. Medo. Então Então, muito tá. obrigada, um beijo, até Obrigada. mais. Até. Tchau, Vou fechar. tchau.